Em relação à saúde dos ossos, dos músculos, das articulações, parece também um pouco óbvio, mas a gente, e nisso eu me enquadro, porque eu já tive aí do outro lado e eu também já cometi muitos desses erros, de não lidar bem com minhas lesões, deixar que algumas coisas passem e achar que tá tudo ok. Na verdade não tá ok, porque se tá doendo, algum problema tem. A gente aprende com o tempo a diferenciar o que é uma dor de trabalho do que é uma dor de lesão. Às vezes demora muito tempo, a gente acha que toda dor é uma dor de trabalho e nem sempre é. Às vezes isso pode estar levando para um processo inflamatório ou algo do gênero e a gente não cuida. O mais importante nesse momento é você entender que quando você está falando do seu corpo, você tem que saber ouvir o seu corpo. Parece um pouco abstrato, mas eu vou deixar limpo aqui pra gente. Se o corpo tá respondendo de um jeito que não é o jeito usual do corpo responder, pode ser que algum problema esteja acontecendo. Muitas vezes o professor ele pode te orientar sobre o que fazer. Muitas vezes a gente precisa que outra pessoa, que um fisioterapeuta, realmente, que um profissional da saúde lide com a gente e saiba nos explicar o que é importante. Então não negligencie o seu corpo. É importante entender que manter a saúde da musculatura, uma musculatura alongada, uma musculatura forte, uma musculatura que esteja apta a produzir movimento, que mexa com a articulação, que mexe com os ossos, que é algo que vem de fora para dentro. Isso tudo tem que estar muito saudável, tem que estar muito aprumado. E a gente consegue isso com o quê? A gente consegue isso fazendo musculação, a gente consegue isso tendo sessões com o fisioterapeuta, a gente consegue isso com aulas e técnicas complementares. Então tem gente que faz yoga, tem gente que faz muita aula de consciência corporal para entender mais o seu corpo, tem gente que faz acupuntura, enfim, são N as técnicas que a gente pode buscar para manter o nosso corpo saudável. E é importante que a gente esteja alinhando isso para não desenvolver um problema a longo prazo. Lembrando que toda musculatura que é trabalhada para a dança, uma musculatura que precisa ser alongada. Um corpo trabalhado é um corpo que precisa de alongamento, porque a dança em si, ela trabalha com possibilidades de movimento. Então a gente tem que ter um corpo que condiza, um corpo que responda aos estímulos. E se a gente faz musculação, por exemplo, a gente fica muito forte, né? A musculatura fica aparecendo, fica saliente. Só que isso causa um encurtamento muscular. Você não tem todo o alongamento que você precisa. Se você fizer musculação, por exemplo, você precisa alongar muito a musculatura para manter a força, porém com a fibra alongada, um pouco mais fino, um pouco mais slim, se for o seu biotipo. Se o seu biotipo já for ser um pouquinho mais fortinho, tudo bem, você faz o alongamento, você vai ter a massa aparecendo, mas enfim, faz parte do seu biotipo. Mas a musculação precisa ser feita com bastante alongamento para você não perder possibilidade de movimento, para você não encurtar os seus movimentos. Outras técnicas como yoga, pilates, elas só vão ajudar a tua musculatura a ficar mais firme, a ficar mais consciente, a ficar mais alinhado com o que você precisa em relação à saúde do seu corpo, em como você mantém o seu corpo por bastante tempo produzindo. Então, se você é professor, é de suma importância que você instigue os seus alunos a manter o corpo saudável. Muito melhor do que você ter um resultado é você ter esse resultado com saúde, para você poder ter mais resultado depois, para não ser um resultado, para não ter uma obra muito bem feita e aí depois você já não consegue produzir tanto porque essa obra incrível não teve um cuidado com o corpo. Esse corpo acompanha a gente, então a gente precisa manter esse corpo o mais alinhado, aprumado possível.